a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, quero convidar os irmãos que estão aqui no templo, que estão em casa, e nós vamos estar nesta noite iniciando a lição 12 da Escola Bíblica Dominical, e hoje nós vamos estar dando, ia ser ontem, mas vamos estar dando hoje, para a glória do nome de Jesus. Queremos convidar você para estar orando conosco nesta noite, em nome do Senhor. Convidar você também para estar aí ligado conosco nesta noite, quando vamos estudar sobre a urgência do discipulado. Vamos estar orando neste momento. Pai amado que está nos céus, Pai celestial, nós te louvamos, nós te exaltamos, meu Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, meu Deus, pelo seu grande amor para conosco, Senhor Pai. Toma a direção desse trabalho, onde vamos estudar, Senhor, a tua palavra, Senhor, teus filhos que estão aqui, aqueles que estão em casa, Senhor, que o Senhor abençoe, que o Senhor fortaleça, da vitória aqui se encontra enfermo, que o Senhor, meu Deus, venha dar saúde aqui que estão nos hospitais, meu Deus, estão entubados, aqueles que estão em tratamento de outras doenças, que o Senhor venha, Pai da saúde, porque nós cremos, Deus, que a tua vontade, meu Deus, se o Senhor quiser, o Senhor pode curar, pode fazer coisas grandiosas. O teu filho que está ali em Campina Grande, foi acometido desse pré-infarto, Senhor, que o Senhor venha visitar o teu servo, Senhor, e dar saúde nesta noite, Pai. Direção de tudo nesta noite, Pai, é o que nós pedimos em nome de Jesus, amém, Jesus. Irmãos, pode sentar. Eu quero convidar aqui nosso irmão Vitor, ele vai estar louvando a Deus com os hinos da nossa harpa cristã. Enquanto isso, nós vamos estar juntamente com ele adorando a Deus nesta noite. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos que estão juntamente conosco aqui, e também os que estão em casa, vamos adorar a Deus com os hinos de nossa harpa. Vamos adorar Jesus com o 175. Irmãos amados e resgatados, segui avante e triunfantes, combateremos e venceremos no nome santo Jesus, no nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificados, vivei unidos, pois sois remidos, não mais temendo, o bem fazendo, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Irmãos amados, purificados, sede valentes e muito prudentes, estais lavados e libertados no nome santo de Jesus.
no nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. 186. Que a gente venha andar de valor em valor, né? Sobre discipulado, que a gente possa cada vez mais, né, sempre estar aprendendo, né? E andando de valor em valor. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura, pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza para lutar e para ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta liça: combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dá Deus. Glória a Deus. 302. No mundo murmura-se tanto entre os que cristão dizem ser, em vez de louvores há pranto, fraqueza em lugar de poder. Murmuram assim no deserto, em Mara Israel murmurou. Oh, não vem que Deus está perto, jamais seu auxílio negou. Em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te para os céus. Não vives, irmãos, murmurando,
tal como escravo do mal. Se Deus a tua fé está provando, não tem razão para tal. Deus castiga aquele a quem ama, de ti também não se esqueceu. Qual Pai amoroso te chama e cuida assim do que é seu. Em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te para os céus. E mesmo se as ondas rugirem no revolto e bravio mar, os céus poderás ver se abrirem, se um hino tua alma cantar. Não temas ciladas nem morte, pra cima tu deves olhar. O leme segura bem forte, até do céu a luz raiar. Em vez de murmurares, cantar um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te para os céus. Se um hino cantar tu puderes, nas horas de grande aflição, então voarás se quiseres até a celeste mansão. Nas asas da águia levado, bem perto do mar de cristal, e por fim então libertado, a terra chegar celestial. Em vez de murmurares, cantar um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te para os céus. Amém. Graças a Deus, já louvamos a Deus com esses 3 hinos, e nós vamos estar agora tratando o assunto da lição, onde nós vamos estar estudando a lição 12, 21 de março, que foi ontem, né? Hoje é 22 de março. Vamos estar estudando a urgência do discipulado. Textuário: portanto, ide ensinar todas as nações, batizando em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Mateus capítulo 28 e o versículo 19. A verdade prática nos diz: chamamos de discipulado na fé e o aprendizado de um discípulo por meio do seu mestre, na igreja, para ajudar a desenvolver o crescimento espiritual. Então vamos estar nesta noite estudando esse assunto tão importante, irmãos, que é a respeito do discipulado. É uma lição que nós, aqueles que estão envolvidos com o ensinamento diário, devemos estar estudando esta lição, né? Que eu creio que é importante. Vamos nos colocar de pé e vamos estar lendo aqui a leitura bíblica em classe. Mateus capítulo 28, 16 ao 20, Atos dos Apóstolos capítulo 2, 42 ao 47. Você não tem lição, você pode acompanhar conosco Mateus capítulo 28, versículo 16 ao 20, e depois Atos 2, 42
47. Amém? Os irmãos encontraram? Você que está em casa, você pode também acompanhar conosco esta lição. Diz aqui o versículo 16: E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte de Jerusalém, para o monte que Jesus lhe tinha designado. Os irmãos, e chegando-se Jesus falou-lhe dizendo: É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E em cada alma havia temor. Muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Vendia suas propriedades e fazendas e repartia com todos segundo cada um tinha necessidade. Todos, o 47, louvando a Deus, caíram na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que havia de salvar. E Deus, irmãos, aplique nossos corações. O irmão Carlos vai estar orando, agradecendo a Deus pela palavra. Neste momento, estamos, Senhor, tua casa, Pai, Senhor, abençoando o povo, glória, suprindo, Deus, a necessidade, Pai, vamos a direção de tudo, Senhor, pelo que nós pedimos nesta noite, em nome de Jesus, amém, Senhor. E amém. Graças a Deus, irmãos, pode sentar. Onde vamos estar, irmãos, nesta noite, como eu já tinha falado, a urgência do discipulado. Você vê aqui no textuário, muito conhecido esse versículo, nós falamos muito bem a semana passada a respeito desse texto, mas sempre nos chama a atenção onde Jesus, ele ordenou que a igreja ela tem que ir anunciar e ensinar, né, todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos estar meditando nessa lição. O primeiro tópico vai falar o que é discípulo. O discípulo, segundo subtópico, a grande comissão. Terceiro subtópico, a educação cristã. O segundo tópico diz o tríplice do discípulo, do discipulado, a palavra, a comunhão e o serviço. Primeiro subtópico, a palavra. Segundo subtópico, a comunhão. Terceiro subtópico, a comunhão da igreja de Jerusalém. Terceiro tópico, o discipulado é o crescimento sadio da igreja. Primeiro subtópico, crescimento espiritual. Segundo subtópico, crescimento numérico. Terceiro subtópico, a igreja da Antioquia na Síria. Então são esses três tópicos que nós vamos estar, irmãos, estudando nesta noite. Você que está em casa, os irmãos, poucos irmãos que estão aqui conosco, vamos estar discorrendo nesse assunto. O ponto central dessa lição diz discipular é atuar no crescimento, desenvolvimento do cristão. Então são essa base que nós vamos estar
Esse é o assunto da nossa lição. Queria convidar o irmão Vitor para cá, que ele vai nos ajudar. Ele vai ler e eu vou estar aqui comentando para que possamos estar aqui. Na introdução diz assim: o discipulado acompanha a pregação do Evangelho. Desde o princípio, é fundamental a importância como base inicial da formação cristã no novo convertido. A forma que a igreja local desenvolverá somará na formação do caráter cristão para o bem ou o mal, do caráter cristão para o bem ou para o mal. Então nós entendemos, irmãos, que o discipulado é uma base. Nós comparamos, irmãos, o discipulado na vida do crente como uma escola para criança, né? Que é o jardim de infância. Primeiros passos, né? Muitas vezes a gente acha que não tem nenhum futuro. Pegar uma criança de 2 anos, né? Às vezes nem sabe falar direito, e coloca ela só para, às vezes, brincar, ou colocar, ou fazer algum desenho, alguma coisa. Mas ali, irmão, dá o início da formação cristã, da formação do caráter daquela criança, onde ela está aprendendo os primeiros passos, e da forma que o professor ensina, vai levar para a sua vida. O novo convertido, eu quero chamar bem a atenção dos irmãos, quem sabe de novo convertido nos assistindo. O novo convertido, quando a pessoa aceita Jesus, eu falar na lição passada, ele pode ser um advogado, ele pode ser um médico, ele pode ter uma formação acadêmica, ele pode ser, irmãos, estudado em toda a área da sua vida, circular, ele pode ser um doutor lá fora, mas quando ele aceita Jesus, ele é uma criança espiritualmente. E eu falei que às vezes ele vai ser discipulado por uma pessoa que às vezes não tem uma cultura que ele tem, não é? Não tem uma formação, não tem não estudou muito, mas essa pessoa tem uma base espiritual porque ele aprendeu, irmãos, com Jesus. Então o primeiro passo, não adianta, irmão, a igreja ganhar para Jesus as pessoas se ela não está disposto a ensinar. Porque qual é a ordem de Jesus? Portanto, ir de fazer o quê? É ensinar, não é isso? Todas as nações. Depois faz o quê? Irmãos? Batiza. Esse é o primeiro passo da igreja, ganhar aquela pessoa, tá certo? E depois discipulá-la, tá? Dar o discipulado a ela, para em seguida, não é a gente estar batizando. Porque não adianta você ganhar uma pessoa para Jesus agora, mesmo que ele creia no batismo, né? Mesmo que ele creia, mas ele tem que saber o que é o batismo. Ele tem que saber por que ele está sendo batizado. Ele tem que ter uma base. Você vê lá em Mateus capítulo 3. Quem estava batizando ali? João Batista estava batizando ali no Rio Jordão. Muitas pessoas se converteram com a sua pregação, mas muitos delas vinham como, irmãos? Sem nenhuma experiência com Cristo, irmão Wando. Por isso que João disse: raça de víbora. Vai produzir fruto digno de arrependimento, vai se arrepender. Então, por isso que é importante, irmãos, você pegar uma pessoa e discipulá-la. Às vezes nós queremos batizar para fazer número de membro, né? Mas logo em seguida aquela pessoa, ela corre um risco, irmão, de não permanecer, porque ela não teve uma base espiritual, e agora ela vai exercer uma função de membro, e vai querer logo ter uma oportunidade de um departamento, ou pregar, ou fazer alguma coisa. Então por isso que é importante, irmãos, você sempre, a igreja, ter a sala de discipulado. Porque nós vamos fazer o quê? Formar uma base cristã naquela vida. Por isso que eu sempre costumo dizer que filho de crente, irmãos, tem que ser discipulado, filho de crente. Às vezes os pais criam os filhos sem nunca falar de Jesus para eles. Está acontecendo, antigamente não, antigamente os pais
realmente sentava com os filhos, ensinava, mas hoje, infelizmente, muitos pais não formam o caráter cristão na vida do seu filho. Nasceu no lar evangélico, tá certo? Ele nasceu no lar evangélico, mas isso, irmão, não é suficiente. Então o que é que eu tenho que fazer? Sentar com meu filho e mostrar a ele que ele precisa, aleluia, de conhecer realmente quem é Jesus. Por que, irmãos? Por que eu falo isso? Porque se você hoje na igreja, vou aqui entrar num assunto aqui bem interessante. Eu sempre costumo forçar isso na igreja, muitas vezes. Se você sai analisar, e se alguém perguntar a respeito de Jesus, a história de Jesus, quem é Jesus, muitos cristãos não sabem responder. Se alguém perguntar, me fala de Jesus aí. Eu quero saber de toda a história, de onde ele veio. E eu estou falando até de obreiro. Tem obreiro que não sabe falar. Tem obreiro que não sabe discorrer na Bíblia de onde Jesus veio. Infelizmente. Por quê? Porque não tiveram um discipulado. Muitos não passaram por discipulado. Tem pessoas hoje que passou logo de novo convertido para obreiro, para auxiliar de trabalho, para porteiro. Não é? Isso acontece. Às vezes por emergência, o pastor querer fazer número, mas irmãos, formar um caráter cristão numa pessoa não é fácil. Por isso, irmãos, por isso que o tema da lição é a urgência do discipulado. Assembleia de Deus, ele é a igreja que mais ganha a pessoa para Jesus, irmão Wanda, no Brasil. Porém, é mais perto. Eu vi um pastor reformado, ele dando uma aula, e um aluno fez uma pergunta a ele: por que a Assembleia de Deus, as igrejas pentecostais cresce muito, cresce demais? Aí o professor falou: porque nós, e ele citou algumas igrejas, eu não vou citar agora, nós passamos 2 anos para formar um discípulo, para ele ir para o campo e trabalhar, evangelizar. 2 anos de discipulado para formar uma pessoa para ir para o campo. E a igreja pentecostal não, o cara aceitou Jesus, já sabe pregar um versículo, falar uma palavra, irmão, a igreja já empurra o camarada para fazer ali, e da forma que ele aprendeu, é o que ele vai, irmãos, ensinar, e vai levar para o resto da vida dele. Como já diz o professor de direção, o professor dizendo, e da forma que a pessoa aprende a dirigir, é o que ele vai ser. Tem uma pessoa que dirige duro assim, quase em cima do volante, e é assim duro, porque foi a forma. E tem aqueles que dessa maneira, ensinou assim. Então você vê a importância, irmão, da gente ter uma base, irmãos, uma sala discipulada para formar o caráter cristão na vida de uma pessoa. A introdução diz aqui: o discipulado acompanha a pregação do evangelho desde o princípio, e é fundamental a importância como uma base inicial na formação cristã do novo convertido. Então você vê, diz aqui, iniciar na formação cristã do novo convertido, uma forma que a igreja local desenvolverá e somará na formação do caráter cristão para o bem ou o mal da pessoa. Então veja bem que nós temos que ensinar bem. Você vê que uma criança, ela sempre está atenta àquilo que nós falamos, não é verdade? Uma criança sempre está atenta. E se você fala uma palavra mal, a criança logo pega aquela palavra e vai. E assim é um crente novo convertido. Se você ensinar mal a ele, irmãos, ele vai desenvolver, ele vai ensinar também mal. Muitas vezes nós
nos admiramos, né? Pessoas que pegam um personagem num texto, colocam um dia dizer, hoje, um dia colocou Abraão na cena do rio, onde Moisés, do Mar Vermelho, né? Veja bem, o cara pegou Abraão, viu, irmão Raul? Ela pegou Abraão e colocou na cena lá do rio, onde Deus abriu o mar ali para o povo de Deus passar. Era Abraão que estava ali? Era Abraão, irmãos? Ah, mas ele pegou. Quer dizer, um novo convertido vê isso, aprende com um camarada desse, vai fazer a mesma coisa ou não? Vai fazer a mesma coisa ou não? Vai fazer a mesma coisa, porque ele vai trocar. Ele pregou, em vez de colocar Moisés, ele pegou Abraão. Então esse rapaz, ele não foi preparado para exercer, irmãos, uma função de liderança. E para formar, irmãos, para formar um líder, não se forma líder de uma noite para o dia. Hoje tem muita gente que quer uma rapidez muito grande, quer crescer muito rápido. E na obra de Deus não tem esse crescimento rápido. Não tem, irmão, esse crescimento rápido. Na obra de Deus não tem. Jesus, qual foi o tempo que Jesus passou com os seus discípulos, com os apóstolos? Com os discípulos, quantos anos? 3 anos, vamos estar 3 anos. Que Jesus ficou com os seus discípulos, não é? Quando Jesus morreu, foi o que aconteceu com os discípulos? Foi o que aconteceu com os discípulos, a maioria deles. Ficaram firmes? Ficaram firmes? Ficaram firmes? Não. E Jesus, irmãos, ensinou. Olha que Jesus, o Sermão do Monte, se você for procurar a história do Sermão do Monte, é Jesus sentado, e ele ao redor de Jesus, e Jesus ensinando a eles como eles deveriam se proceder aqui neste mundo. Então, irmãos, fazer discípulo não é fácil. Primeiramente, você tem que ter convicção de quem você é. Porque você não pode ensinar uma coisa que você tem dúvida. Pode ensinar? Você pode ensinar algo que você não conhece? Não. O professor, ele tem a obrigação de ter conhecimento do assunto que ele vai decorrer, ensinar. Já tem que ter uma experiência com Deus. Tem uma passagem na Bíblia que eu acho muito interessante. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26 por diante. Eu acho muito interessante aquele texto. Por quê? Qual é a cena que estava ali? Um grande avivamento em Samaria, em Jerusalém, onde Deus curava, estava operando maravilha, e a igreja também estava sendo perseguida. Tinha um rapaz lá no deserto, estudando a Bíblia, mas sem compreender. E infelizmente, irmão, tem muita gente nas nossas igrejas que estuda a Bíblia sem ter uma real compreensão daquilo que ele está estudando. O Espírito Santo, irmãos, fala a Filipe, entende tu que lê? Como é que eu posso entender se não há quem me ensine? Então veja bem, irmão, da importância da igreja ter um grupo de pessoas preparadas, com conhecimento para poder, irmãos, ensinar. Eu conheci um obreiro, não sei citar o nome agora, nem da pessoa, nem da igreja, porque está sendo gravado. Mas eu conheci um obreiro, irmãos, que ele não tinha o menor interesse em escola dominical. E você vê hoje também a necessidade, você vê nas nossas escolas, quantos obreiros aparecem? 2, 3, né? 2, 3. O obreiro quer crescer, ele quer ensinar futuramente, se ele não está em sala de aula. Muitos acham cansativo, muitos acham chato, porque passar 2
horas e meia ouvindo. Tem uns que não gostam de ouvir. E esse obreiro, ele cresceu assim. Ele não gostava de ir para a escola dominical. E o pastor pegou o sobreiro e colocou ele de frente na escola. Esse obreiro também não gostava muito de vir para os cultos de doutrina. E o pastor pega esse obreiro, irmão, coloca ele de frente de uma congregação. Que essa congregação já era ele era afastado da cidade e ela é como um campo. Hoje ela é campo, essa congregação. Hoje ela é campo hoje é um campo ligado a Campina Grande, essa congregação. E esse obreiro, irmãos, sofreu muito, porque agora ele não tinha uma base de ensinamento para ensinar as outras pessoas. E foi um grande prejuízo, irmãos, para aquela igreja, esse obreiro passar ali, naquele lugar. Porque um obreiro, irmãos, que não tem uma base de ensino, irmãos, ele pode pregar bem, mas se ele não tiver uma base de ensino, irmão, a igreja vai sofrer. Os novos convertidos vão sofrer. Porque a igreja vai crescer sem nenhum conhecimento, sem nenhuma base bíblica. Nós falávamos ontem, trazendo aquela mensagem ontem, que os crentes, irmãos, ele tem que ter base, ele tem que crescer muito. O crescimento do crente, irmãos, às vezes ninguém vê ele crescendo. Tá certo? Porque quando você está estudando, ninguém está vendo. Quando você está em oração, ninguém está vendo. Quando você está buscando conhecimento, ninguém está vendo. Mas esse conhecimento vai ser mostrado na forma que você vai se expressar para uma classe, para a igreja. Você vai ver que essa pessoa, ela vai falar com base. Jesus fez uma pergunta ao seu discípulo, lá em Mateus capítulo 16, ali por diante, ele perguntou: o que é que as pessoas dizem que eu sou? E um dizia que tu és Elias, e tu és João Batista, e tu, Pedro, o que é que tu diz, Pedro, que eu sou? E vocês, o que é que vocês falam de mim? Eles falaram: tu és o Cristo. Pedro falou: tu és o Cristo. Disse: bem-aventurado, não foi você aqui, mas foi o céu que revelou isso a você. Então, nós, irmãos, como obreiros, nós, irmãos, precisamos estar sempre, irmão, estar em sala de aula para nós aprendermos, para passar. Porque o mestre, irmãos, ele nunca vai deixar de aprender, viu, irmão Wanda? O mestre, nós temos que entender que o mestre, irmão, mesmo que você seja um professor, já seja um mestre, mas você nunca vai deixar de aprender. Quando eu me converti, quando eu aceitei Jesus, uma vez eu tenho um estudo bíblico lá na nossa igreja, e eu chamei um irmão, já um diácono da igreja, para ir para o discipulado, por esse estudo do domingo à tarde. Você vê a resposta dele: eu não preciso, porque eu já sei. Olha que coisa. Mas ele continua lá como diácono ainda, lá na congregação. Já se passou o quê? Mais de 23 anos. Ele está lá ainda como diácono. Então, quando você diz que não precisa aprender, você não cresce. Amém, irmãos? Sempre coloque na sua cabeça, você que está em casa, você pode, até serve, irmão, uma base do seu trabalho, né? Um médico, por exemplo, o médico, irmão, ele não pode parar de estudar. Alguém pensa que o médico para de estudar, não, irmão. Se ele parar, ele vai ficando para trás. Um médico, irmão, sempre ele precisa estar se atualizando de uma forma adequada. Outras profissões, sempre precisa atualizar o seu conhecimento. Assim é a igreja. Nós, irmão, sempre precisamos estar atualizando o nosso conhecimento. Porque se a gente parar, vem outro e passa na nossa frente. E a gente vai ficar reclamando: ah, pai fulano tal chegou agora e já passou na minha frente, porque ele está estudando, ele está buscando. Tem obreiro, irmãos, que diz: ah, não preciso estar na escola dominical, não preciso estar em classe, eu não preciso estar num culto de doutrina. E ele vai fracassando no seu ministério. Porque eu aprendi, irmãos, que quem faz o meu ministério crescer sou eu mesmo, não é o pastor da igreja. Tem obreiro que acha que o pastor da igreja vai fazer o ministério crescer. Se o pastor fizer isso, ele é um responsável.
Se um pastor levar um obreiro para consagração, seja consagração de diácono, presbítero, evangelista, pastor, se ele levar, se um cara ter conhecimento, ele está errado, irmãos. Ele não pode fazer isso. Não é meu amigo, chegou a convenção, eu vou levar ele para o diaconato. Faça isso não podemos fazer isso. Não pode fazer isso, não existe amizade. Eu vou botar falando tal porque é um crente fiel, ele é um bom crente, mas ele não tem conhecimento. Ele é um crente fiel, mas ele não tem um chamado para a função, não tem conhecimento daquele que vai. Para mim, colocar uma pessoa num certo departamento, eu tenho que ensinar ele primeiro, irmão, o que é o departamento. Porque se eu não fizer isso, irmão, vai ser difícil. Então isso é parte da formação do discipulado de uma pessoa para exercer uma função e servir a Jesus. Então vamos entrar aqui no tópico primeiro. O que é um discípulo? O que é o discipulado? Vamos ver aqui. Os termos discipulado vem de discípulo, que significa aprendiz, aluno, seguidor. Isso vai no âmbito secular e religioso. Qualquer sentido desse termo se aplica ao cristão. Então você vê, irmãos, que uma pessoa que está em sala de aula, ele está fazendo o que, irmãos? Está aprendendo. Porque há uma diferença, irmãos, eu quero deixar isso bem claro, há uma diferença de seguidor para discípulos, certo? Há uma diferença muito grande de seguidor e ser discípulo. Tem pessoas que vêm na igreja por vir, mas ele não é discípulo. Porque o discípulo, irmãos, ele aprende com quem? Com seu mestre. Você vê que na caminhada de Jesus, muita gente, irmãos, seguia ele, não é verdade? Seguia ou não seguia? Onde Jesus estava onde? Uma multidão, não era? Estava uma multidão. Era seguidor. Se você for olhar lá em João 19, ao pé da cruz, fala da sua mãe, João e outro discípulo que não foge a memória agora. Então pouca gente ficou ao pé da cruz com Jesus. Cadê os seguidores? Não tinha muito seguidor? Tinha ou não tinha? Mas quando ele estava na cruz, só estava a sua mãe, a Bíblia diz lá em João 19, certo? Depois se você em casa quiser ler, pode ler. Só tinha Jesus na cruz, a sua mãe, João e alguns outros discípulos que não fogem a memória agora. Então tinha bem pouquinha gente como discípulo. Porque seguidor, irmãos, quando a coisa aperta, o seguidor cai fora. Tá certo? Então o discipulado é a base da formação do caráter cristão. Aí vamos fazer uma casa. Qual é a nossa primeira preocupação? Nós vamos fazer uma casa. Vamos trabalhar em construção. Qual é a nossa primeira preocupação, irmão Vano? Fazer a base, né? Para conhecer o terreno, conhecer o solo. Há grandes empresas, irmão, eu já trabalhei em grandes empresas, projetos grandes. E a primeira coisa, irmão, que a empresa faz é conhecer o solo. É conhecer o terreno. O que é que ela faz, irmão? Ela vai sondar o terreno para ver a profundidade que os pilares, que a estaca vai alcançar. Então, a base do crente também tem que ser assim. O crente, irmão, ele tem que crescer. Primeiramente, para baixo. O crente tem que ter raiz. Não tem um hino que canta aí, né? O crente tem que ter raiz, tem que ter solo, tem que ter base. Você vê que a Palmeiras, a Palmeiras, se não foge a memória, ela cresce 5 centímetros para cima durante um ano. Palmeiras.
Não foge a memória, mas é basamento isso. Dá 5 centímetros durante o ano. E ela cresce, irmãos, não foge a memória, mas ela cresce muito para baixo nos seus primeiros anos de vida. Você pode pesquisar depois isso aí. Ela cresce muito mais nos seus primeiros anos para baixo do que para cima. O crescimento para cima é muito pequeno. Até os seus 12 anos. Depois dos seus 12 anos, aí ela dispara. Porque ela já tem base para suportar, irmãos, o que vai crescer para cima. Então assim serve, irmão, o discipulado para o cristão. O discipulado, irmãos, ele serve como base. Veja aí Mateus capítulo 7, vamos ver. Mateus capítulo 7, faz parte do crescimento, do discipulado do cristão. Mateus capítulo 7, os 2 alicerces. Vamos ver aqui, 7 e quanto? 7, 24. Leia aí, irmão Vitor, por favor. Mateus capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Está vendo, irmãos? 2 tipos de alicerces. Não é aqui que tem? Todo aquele que escuta minhas palavras e pratica, o semelhante é um homem prudente que edificou a sua casa sobre onde, irmãos? Sobre a rocha. O outro fez a sua casa onde? Na areia. E esse texto aqui está falando da vida do discipulado. Os nossos primeiros anos de crente, irmãos, as igrejas antigamente, olha como nas igrejas antigamente, Assembleia de Deus. Antigamente, eu já alcancei isso aí de um pouquinho ainda. Uma pessoa só podia participar do culto de oração e de doutrina, irmãos, quando passasse pelo discipulado. Enquanto não passasse pelo discipulado, não vinha para os cultos de doutrina e nem para os cultos de discipulado. Era incrível isso. Enquanto ele não passasse pelo discipulado, não poderia vir para os cultos de oração e nem vir ele tinha que aprender primeiro o que é oração e o que era doutrina, para que ele não se chocasse com isso. Veja bem a igreja hoje, em vários lugares, na Assembleia de Deus, outros ministérios tem mostrado que é pior. Acaba aceita Jesus hoje? Não, agora, aceita Jesus. Aí o presidente de mocidade vem com o pastor, vamos botar fulano no departamento de obra para segurar ele. Existe uma pressão. O camarada já sabe pregar uma coisinha, pastor fulano de tal, ele precisa de aproveitar ele, porque se o senhor não aproveitar, ele pode ir para outro lugar. Então tem que dar função a ele. Entendeu, irmãos? Pastor, a irmã fulana tem que botar ela no conjunto, ela não é batata, mas tem que botar ela no conjunto. E às vezes a pessoa nem é casada no civil, às vezes. Mas para ajudar a pessoa a se firmar, irmão, vem essa ajuda. Irmãos, eu tenho ideia disso. Se uma pessoa não aceitar, se a pessoa aceitar Jesus, irmãos, se a pessoa vir querer caminhar, a não ser realmente por Jesus, não adianta eu querer ajudar ele. Por quê, pastor? Por quê? Porque o objetivo dele, irmãos, é outra coisa. O nosso objetivo primeiro, irmão, tem que ser Jesus. Uma pessoa, irmãos, que aceita Cristo verdadeiramente, ele sabe esperar o tempo dele. Ah, mas uma pessoa é professor. É professor. Ele é professor lá, irmãos, mas aqui ele tem que aprender. Ele é professor na escola do município.
Pastor, bota logo ele na escola dominical, que ele é professor. Como? Como é que eu vou fazer isso, irmãos? Ele tem que passar pela sala de discipulado, ele é professor lá, mas aquele tem que passar pelo discipulado para aprender a servir a Jesus. Porque o discipulado, irmão, não é formação de obreiro, não. Ele vai aprender a servir a Jesus primeiro. Marcos 3 e 13. Como é que está escrito? 3 e 13. E subiu ao monte e chamou a si que ele quis, e vieram a ele, e nomeou 12 para que estivesse com ele e os mandasse a pregar. Existe uma palavra aqui bem interessante, não sei se vocês já prestaram atenção. Subiu ao monte e chamou para onde, irmãos? Para ser obreiro? Para ser apóstolo? Qual é o texto? Como é que o texto diz? Chamou para ser. Para si. Essa palavra si é um chamado para ter intimidade com ele. Você está compreendendo, irmão Wanda? Uma pessoa para exercer uma função, ele tem primeiramente que ter intimidade com aquele que lhe chamou. Deus chamou, passou o monte orando e chamou para si os que ele quis e vieram a ele, vieram a Jesus, irmãos. Então não adianta a gente pegar uma pessoa, irmãos, para botar ele fazer alguma coisa se ele não passou por discipulado, se ele não tem conhecimento de Jesus. Discipulado, uma sala de discipulado é para isso, é para uma pessoa aprender a ter intimidade com Jesus. Em Mateus capítulo 6, o Senhor nos ensina a orar. Me ensina a orar. E Jesus ensinou a ele a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, o teu reino. Seja feita a tua vontade. Olha, a oração modelo é essa aqui. Essa é a oração modelo. Pai, Jesus nos ensina a orar. E Jesus ensinou os discípulos, irmãos, a orar. Então, discipulado, irmãos, é isso. O termo discipulado vem de discípulo, significa aprendiz. Você vai, irmãos, para uma empresa, você é chamado para uma empresa para exercer uma função, mas tem um tempo de experiência ou não? Tem empresa que dá 1 ano de experiência. Eu já passei por isso. 1 ano de experiência, contrato de trabalho. Não é assinatura da carteira, não, é contrato de trabalho. Depois de 1 ano, é que vai ser assinada a carteira. 1 ano de contrato de trabalho. E naquele ano ali eu tenho que me dedicar para aprender. Não existe seita por aí, irmãos. Sabe o que eles fazem? Ele pega o camarada durante 2 anos. 1 ano, 2 anos. Se o camarada não desenvolver desses 2 anos, ele não serve para estar na rua ensinando a doutrina da sua seita. Ele não serve, eles são descartados. Eles vão fazer outras coisas. Mas sair para a rua, não. Então, irmãos, o discipulado é aprendiz. Eu tenho que ter desejo de aprender. Tá certo, irmãos? Hoje as pessoas acham que já estão prontos. Acham que já estão prontos. E não querem passar, irmão, não querem passar para o discipulado, porque já acham que estão prontos. Irmãos, e se a gente for ver, tem muita coisa para a gente aprender. Na caminhada cristã, tem muita coisa para a gente aprender, irmão. Tem muita coisa. Tem muita coisa para a gente. Jesus tem muita coisa para ensinar a gente. Amém? Veja aí o primeiro ponto. Lê aí, irmão, o primeiro ponto. Primeiro subtópico, o discípulo. O termo se aplica com frequência nos evangelhos aos seguidores de Jesus, conforme Mateus capítulo 5, versículo 1 e João 2, 12. Disso segue o discipulado, ensino para ser seguidor de Cristo, ou seja, é o ensino bíblico básico para o novo convertido desenvolver-se espiritualmente.
Trata-se de instruções que abrangem vários aspectos da vida na área espiritual, emocional e social. O ministério do ensino é relevante no cristianismo. Aparece na lista dos dons da graça de Deus. Romanos 12:7. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. E o termo discípulo, o termo se aplica com frequência nos evangelhos. Aos seguidores de Jesus, diz que o discipulado ensino para seguidor de Cristo, ou seja, o ensino bíblico é a base do novo convertido. Como eu falei, é o jardim da infância. É o jardim da infância. O cara volta para a sala de aula novamente ele pode ser eu já falei, ele pode ser ter um grande conhecimento, mas quando se trata da Bíblia, hoje um camarada fez um comentário, um indivíduo aí, na rede social, todo mundo é idólatra, né? Todo mundo é idólatra, falando, né? Aí veio um camarada, disse que Deus nunca pede para ninguém adorar Ele, porque quem faz isso está idolatrando Deus. Veja bem, olha a mentalidade. Quem adora a Deus está idolatrando Deus. E aí tem que ter muito cuidado, porque, irmãos, os camaradas têm uma base para escrever isso. E da forma que ele escreve, se você não tiver uma base de conhecimento, você vai achar que estamos errados. Como uma irmã da nossa igreja da Assembleia de Deus, no lugar que eu passei, ele veio me dizer que está na igreja todo dia, é idolatria. Eu fiquei rindo com a cara dela. Tive que rir. Diz, pastor, está na igreja todo dia, está idolatrando. Idolatrando quem? O tempo. Irmão, veja bem, olha o conhecimento. Então tem muitos crentes, irmão, que tem que aprender. Deus realmente, irmãos, Ele não depende da minha adoração para ser Deus. Eu não dependo. Mas eu preciso adorar porque eu sou devedor. O salmista diz, no Salmo 93, se for 94, diz, nós nos prostramos a Ti, porque não há outro Deus que possamos nos prostrar. No Salmo 24, no Salmo 29, ele diz, dai glória devida ao Senhor. Nós somos devedor. Deus, Ele não precisa da minha adoração. Você que está em casa, Deus não precisa da tua adoração. Nós temos a dependência de o adorá-lo, porque nós precisamos dele. E adoração, irmãos, aleluia, é um dever de toda criatura, porque toda criatura deve adorar aquele que o criou. Amém, irmãos? Então nós temos a necessidade, porque quando nós estamos adorando, quando nós nos prostramos, é uma forma que nós estamos humilhando a Ele e reconhecendo a grandeza desse Senhor que é tão grande. Então nós precisamos estar, por isso que o discípulo, ele precisa, o novo convertido, ele precisa, irmão, de uma classe que ensine os primeiros passos da forma que ele deve adorar e agradar a Deus. Primeiro, Tessalonicenses, é parte do discipulado também, não está na lição, mas é bom a gente lançar esses versículos para os irmãos. Abra a sua Bíblia em casa, na 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e vamos ver o que Deus ele tem. Deixa eu ver aqui se realmente é isso. Primeiro, veja aí. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Pode continuar. Porque vós bem sabeis que mandamentos os temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra,
não na paixão de concupiscência, como gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Amém? Isso é para discipulado ou não, irmãos? É parte ou não? Vai. É para discipulado. Que faz parte da formação do caráter cristão. Por que é que Paulo diz aqui? Finalmente, irmão, vos rogamos, exortamos ao Senhor, no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de maneira que convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continue o que, irmãos? Progredir. Progredir cada vez mais. Então veja bem, o cristão, irmãos, crente, ele vai para a sala de aula aprender como agradar a Deus. Porque quando a pessoa vem do mundo, vem com o quê? Ele vem com tudo ou não vem? E com toda a bagagem, irmãos, com todo o hábito, um pior do que o outro, né? Um pior do que o outro. Por isso que devemos, a pessoa tem a obrigação de passar pela sala de aula, porque ele tem que aprender, irmãos, porque diz o versículo 2, porque vós bem sabeis que mandamento que temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus e a vossa santificação, que vos abstenha da o que, irmão? Da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o que, irmãos? O seu vaso em santificação e honra. O vaso aqui, quem é o vaso aqui? Quem é o vaso aqui? É o nosso corpo, são nossos membros. No mundo a gente tinha um hábito, irmão, sem controle. Amém, irmãos? No mundo nós tínhamos um hábito sem controle. O crente tem que passar pela sala de aula para aprender que agora ele tem que se controlar. Seu corpo, seus membros, que era oferecido para a prostituição, agora tem que ser para a santificação. Ou seja, é uma nova vida. Ele tem que aprender, ele tem que mudar de hábito. E aqui fala da vida, irmãos, cotidiana de uma pessoa que tinha uma vida de prostituição sem controle. Era uma pessoa que não tinha nenhum controle. E agora ele tem, irmão, que aprender que o seu corpo agora, e Paulo fala isso lá em Romanos capítulo 8, aquele que anda na carne não pode agradar a Deus. Isso é sério. Aquele que na inclinação da carne, ele não pode agradar a Deus. Por quê? A carne, ela só quer as coisas da carne. E na sala de aula, nós vamos aprender, irmãos, que devemos mudar de hábito. E isso não é fácil. Mudar de hábito, irmãos, não é fácil, mas é uma necessidade para aqueles que estão dando os primeiros passos, para que ele venha progredir. Ele passou para a sala de aula, mas ele nunca vai deixar de ser aprendiz. Irmãos, o crente, ele tem sempre, irmãos, que está fazendo, irmãos, reciclagem na sua vida espiritual. Então, você vê que quem ensina, irmãos, aqui no texto Romanos 12:7, quem ensina, aquele que tem um chamado para o ensinamento, ele tem que se dedicar. Veja bem, você que tem um chamado, você tem que mergulhar, você tem que estudar, você tem que ter, irmãos, você tem que querer ser sempre aluno para ser um bom professor. Porque se você não for um bom aluno, jamais você vai ser, irmãos, um bom professor. E é triste, irmão, quando a pessoa está numa sala de aula, de escola dominical, e os alunos não lhe respeitar como um professor, porque você não tem conhecimento bíblico. Isso é muito ruim. Você não passa segurança para os alunos que você está ensinando. É horrível isso. Professor de escola dominical está ali, mas os alunos não têm uma firmeza, porque sabe que ele não tem um conhecimento.
Por isso, irmão, aquele que tem um chamado para o ensinamento, que se dedique cada vez mais a estar estudando. Veja aí o segundo tópico, a gente passar já. A grande comissão. O nome designa a evangelização das nações. O verbo ensinar, em ensinar em todas as nações, em Mateus 28, ou façam discípulos de todas as nações, é mateteua, fazer discípulo ou discipular. O discipulado não é opção, é mandamento divino para a edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Além do discipulado, ele também ordenou que esses novos discípulos guardem o que aprenderam, ensinando-nos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ou seja, as doutrinas e os pontos doutrinários que Jesus ensinou. O livro de Atos mostra os apóstolos no cumprimento dessa palavra. Atos capítulo 2, versículo 42, Atos dos Apóstolos capítulo 4, versículo 1 e 2, e Atos dos Apóstolos capítulo 5, versículo 21 e 28. Então veja bem aqui, irmãos, que formar discípulo não é um pedido, é uma ordem, né? É uma ordem. Ide e fazer discípulos em todas as nações. O discipulado, irmãos, não é ensinar o costume da igreja, faz parte, tá certo? Faz parte. A base do discipulado não é ensinar os dogmas da igreja, o estatuto da igreja, faz parte, vamos passar por isso. Mas os primeiros passos, os primeiros ensinamentos são para ensinar quem é Jesus para aquela vida. Então, aquele que ensina, irmãos, tem que ter a preocupação de conhecer quem é Jesus, para passar para o novo convertido. Jesus disse lá em Mateus 11, 28, aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de quê? De coração. Então, o novo convertido, o primeiro passo dele é aprender quem é Jesus. Tá certo? Porque ele vem com a mentalidade que Jesus foi aquele que passaram para ele. Que Jesus? Pendurado na parede, na cruz de cabeça baixa, sem nenhum poder. Jesus que precisa ser carregado pelas ruas de Itaperoá. Tem que ser carregado. Jesus morto, chamado Jesus morto. Tem esse dia por aqui, não tem? Tem que carregar ele. Então essas pessoas vêm, irmão, com esse conhecimento. Um Jesus morto. E ele vai aprender que Jesus está vivo. Esse tem que ser a base do discipulado. Você vai aprender que Jesus está vivo e é Ele que nos carrega. O catecismo, eu sei que vocês fizeram o catecismo antigamente. Eu nem me lembro, mas eu fiz. E você vê, irmãos, com uma pessoa que vai fazer um seminário, para quem não sabe, irmãos, a pessoa não aprende isso aqui no seminário católico. Ele vai aprender, irmãos, a tradição da igreja, porque a tradição da igreja está acima da Bíblia para eles. Então um padre, para se formar, ele não tem necessariamente conhecer a Bíblia, necessidade realmente de conhecer a Bíblia, não tem. Ele tem que conhecer bem a tradição da igreja, porque é essa tradição que ele vai passar para o futuro discipulado deles, que eles vão ensinar. Então ele não tem mais para nós cristãos, para nós protestantes, e deixou de ser protestante, felizmente a igreja deixou de se protestar, porque a igreja era conhecida não como crente. A igreja não era conhecida como crente, irmãos, era conhecida como, já vem um protestante. Fecha as portas, já vem um protestante aí. A igreja tinha respeito nessa época, irmãos. A igreja era perseguida, mas tinha respeito nessa época. Protestante. Ele reconhecia que o ensino nosso era diferente. O povo da capa preta, porque todo mundo andava com Bíblia. Hoje quase pessoas andam com Bíblia. Mas antigamente, irmãos, o povo era conhecido assim.
E eram homens, irmãos, que não tinham letra. Você vê que Atos diz isso. Eram homens indoutos, homens leigos, que não tinham um bom conhecimento, mas conhecia Jesus. Você vê no Atos dos Apóstolos. Os apóstolos não tinham conhecimento de uma cultura, porque não tinha nenhuma pessoa formada até então. Depois que doutor Lucas, depois que aceitou depois. Mas os primeiros discípulos eram pescadores. Eram que conhecia Jesus. No início da Assembleia de Deus, irmãos, o início da Assembleia de Deus não tinha a cultura que tem hoje, mas os homens tinham um conhecimento de Cristo muito grande. Por isso que essa igreja chegou onde ela chegou, porque eram homens que tinham intimidade com Jesus. Não tinha uma letra boa, mas tinha Jesus, tinha um conhecimento de quem era Jesus, aquele que transformava vidas. Hoje nós temos o conhecimento, irmãos, mas a graça, a intimidade com Jesus está bem pouca. A gente tem conhecimento, sabemos quem é Jesus, mas a intimidade com Ele, irmãos, está muito rasa. Eram homens que oravam realmente. Hoje nós oramos, né? Ai, bem, coisinha bem, e achamos que oramos. E nós achamos que oramos. Antigamente tinha pessoas que tinham marca na testa, irmãos. Marca na testa. Marca na testa. Na Inglaterra, lá está até hoje a marca onde João Wesley orava. Marca do joelho e a marca da testa no piso, que ele orava. Vê, irmãos? Ele orava tanto, irmãos, que formou a marca, que está lá até hoje. Quem sabe um dia eu não chego lá para ver aquele negócio lá. Até hoje onde ele orava, a cadeira onde ele orava, a marca no piso, e no lugar da testa, no joelho e na testa, que ele sempre orava dessa maneira. Eram homens que se dobravam em oração realmente. Hoje, infelizmente, nós estamos fracos. Nós oramos 1 hora e achamos que oramos muito. Tem aquele que não entra nem 10 minutos de joelho mais. Mas, irmão, infelizmente é assim. Então, nós devemos entender que nós devemos passar pelo discipulado. É o ponto 3 aí, rapidamente, para nós. Tem muita coisa aqui ainda. A educação cristã. A doutrina dos apóstolos está dentro do corpo doutrinário que Jesus ensinou aos seus discípulos durante o seu ministério terreno e que depois o Espírito Santo se encarregou de orientá-los. João 14 e 26. O currículo de qualquer um dos nossos cursos teológicos constam diversas disciplinas sobre Deus e Jesus, o Espírito Santo e a Trindade, sobre os anjos, o homem e o pecado, sobre a expiação e a salvação, sobre a morte e a ressurreição dos mortos, sobre a sua vinda e a igreja. Jesus falou e ensinou sobre tudo isso e muito mais, como a teologia prática, a ética, aquilo que o cristão deve praticar no seu dia a dia. O ensino nesse contexto pode se referir também aos cursos de teologia. Está vendo? Então, a doutrina, irmão, dos apóstolos está dentro do corpo doutrinário que Jesus ensinou. Então, Jesus, irmão, sempre teve a preocupação de ensinar os seus discípulos, né? Porque você vê aqui, tem um currículo de qualquer um dos nossos cursos teológicos, conta diversas disciplinas sobre Deus e Jesus, o Espírito Santo. Poucas pessoas conhecem a doutrina do Espírito Santo, né? Há uma dúvida de muitos crentes, o que é a Trindade? Muitos crentes têm essa preocupação, o que é a Trindade? Não é? É o homem do pecado, os anjos, o homem do pecado, o homem e o pecado, né? Sobre a expiação e salvação. O homem e o pecado. O homem e o pecado. Todos pecaram. Toda a raça humana pecou. Então o homem, ele precisa, irmãos, de expiação. O que é expiação, Vitor? O que é expiação? O que é expiação? Retirar o pecado, né? Jesus expiou por nós. Expiou por nós. Tirar o pecado. E a salvação, o que é a salvação?
É a graça, a salvação é dom de Deus, é de graça. Então isso, irmão, deve ser explanado para a igreja, para o novo convertido. O novo convertido tem que reconhecer, ele tem que saber porque ele foi salvo. Porque tem crente, irmão velho da Assembleia de Deus, tem crente que eu falo da nossa igreja porque é a nossa igreja, né? Tem crente que Deus já acha que Deus já assinou a carteira dele. Já se ele está tão velho de crente, que a carteira dele está assinada, você está garantido no céu. Tem crente que se acha isso, irmãos. E ele se acha, irmãos, tal isso que começa até a julgar as pessoas por não ser como ele. E se esquece, irmãos, que a salvação é uma guerra diária. Jesus diz que ele perseverar até o final será o que, irmãos? Muitos vão dizer naquele dia: Senhor, eu profetizei no teu nome, eu operei milagre, eu expulsei demônio. Cristo vai dizer: eu não te conheço. Mas rapaz, o cara profetizou, expulsou demônio, operou milagre, e o nome dele está sido da vida? Sim, por quê? Ele relaxou na caminhada, irmãos. Até então, ele estava com Cristo, operando maravilha, fazendo coisas grandes. Só que ele se esqueceu disso. E começou a negligenciar na sua fé. E você vê que nós lemos que devemos progredir. A vida espiritual é progressiva. Ela não é retroativa, ela é progressiva. Você tem que progredir cada vez mais. Hoje é o contrário. No início da fé, o caba vem como uma tatu de esteira. Eu convido dizer isso. Vem como um tatu de esteira arrancando toco. Não, pastor, o que botar para mim eu vou. Pode botar. Eu estou disposto. Mas quando passa um ano, dois, cadê o homem? Cadê o crente? Cadê o crente? Ei, irmãos? Não era um trator de esteira no começo? A Bíblia diz que o crente tem que progredir, irmãos. Seja firmes e constante e abundante na obra do Senhor, porque a sua obra não é vã no Senhor. Eu carrego comigo, irmão, uma conversa que o meu pastor teve comigo. Até hoje eu carrego comigo. Ele me chama e diz: meu filho, Deus tem um negócio contigo, agora vá devagar. Não tenha pressa. Tudo tem seu tempo. E eu já vi tanta gente, irmãos, por aí que começa. E eu digo: meu filho, faça isso não, vá devagarzinho. Mas pastor, estou com vontade de fazer, vamos trabalhar para Jesus. Aí vai devagar, você vai cansar, meu, a caminhada é grande. Você faz tudo hoje, amanhã você vai estar cansado para fazer, porque trabalho sempre vai ter. E é bom, irmão, a gente ser firme e constante. Sempre devagarzinho, mas sempre. Está vendo? A obra cristã, o discipulado, o crente tem que aprender isso. Vai para discipulado. Devagar, sempre. Firme e constante. Eu tenho que estar firme, mas eu tenho que estar o quê, irmãos? Constante na obra do Senhor. Eu, como pastor, eu vejo muitas vezes isso. O camarada começa, a irmã: não, pastor, tem alguma coisa aí? Tem. Bota para mim fazer, eu estou. Depois, quando você precisa da pessoa, cadê a pessoa, irmão? Sumiu, acabou-se o vigor. Porque ela viu que não era da forma que ela queria, ele viu que não era da forma que ele queria. E o discipulado serve para isso, irmãos, para formar essas coisas. Vamos correr aqui. Tópico 2, o tríplice do discipulado: palavra, comunhão e serviço. Veja aí. Essa trilogia, palavra, comunhão e serviço, era a marca da igreja de Jerusalém logo após o Pentecoste. Isso influenciou a maioria das igrejas de todos os lugares, em todas as épocas, que continua valendo atualmente. Primeiro subtópico: a palavra. A autoridade das Escrituras é singular e única, pois a sua fonte é o próprio Deus. Elas foram faladas primeiramente pelos profetas do Antigo Testamento, depois pelos apóstolos do Novo Testamento. Os primeiros discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos. Isso quer dizer que eles continuavam no aprendizado sob comando dos apóstolos. Esse ensino se baseava tanto nas Escrituras quanto na própria experiência dos apóstolos, os quais receberam a revelação diretamente de Jesus durante o seu ministério terreno e
depois de Pentecostes do Espírito Santo. Na atualidade, não temos os apóstolos em pessoa conosco. No entanto, eles ainda nos ensinam pela palavra de Deus, ou seja, a Bíblia. Então, veja bem, a autoridade das Escrituras é singular e única. O discipulado, aquela pessoa que está passando isso, tem que entender que a Bíblia Sagrada é a única regra de fé para ele. A Bíblia, irmãos, é a única, a palavra é a única regra de fé para a nossa salvação. Amém, irmãos? Ela é suficiente. A Bíblia não precisa de ajuda nenhuma, porque os livros que saem da onde, irmãos? Da Bíblia. Tem comentários bíblicos que são uma benção, esclarece a gente alguns textos, mas a base da nossa fé é as Escrituras. Ela é suficiente para me salvar. Por isso que eu tenho que crer nas Escrituras. Por isso que Paulo diz isso em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e depois dos gregos. Então o novo convertido tem que crer que a Bíblia é suficiente, é a única regra de fé. Por isso que eu tenho que pedir a Deus, pedir ao Espírito Santo, que eu venha interpretar a Bíblia como ela é. A Bíblia não me dá o direito de eu achar. Eu acho que é assim, não me dá esse direito. Eu não tenho direito de pegar um versículo, irmão, falando, e passar para alguém e dizer, olha, eu acho que é dessa maneira. Não posso fazer isso. Outra coisa, eu não posso, irmãos, pegar versículos isolados, está certo, para ter base de eu fazer algo para os meus interesses. É o que está acontecendo muito hoje. Muitos camaradas sabidos, porque eu sábio, não muito sabido, pega um texto bíblico, irmãos, e faz as pessoas fazer sacrifício não a Deus, mas fazer sacrifício para Ele. Por isso que é importante a gente, irmãos, conhecer a Bíblia Sagrada. Porque o crente, irmão, que tem base bíblica, jamais ele será enganado por falsos ensinamentos, jamais. Quando o camarada vem, o Espírito Santo ministra na mente dele a defesa que ele tem para se defender daquele falso ensino. Mas um crente que não tem conhecimento, irmãos, é uma presa fácil, irmãos, para os falsos ensinos. Então, a Bíblia Sagrada, irmãos, eu tenho que entender e crer que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, irmãos, ela é única para a minha vida, tá certo? É a base que eu preciso. E isso, discípulos, você vê que os apóstolos em Atos 42, 2:42, você vê que os crentes perseveravam na doutrina de quem, irmãos? Dos apóstolos. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eu fico observando hoje que tem muita gente, irmãos, que acredita em tanta coisa. Ele escuta tanta coisa. Por exemplo, uma pessoa que tem um hábito de estar um ano aqui na igreja, outro ano ali, outro ano lá. Essa pessoa, ela nunca vai ter base na vida espiritual. Nunca vai. O crente, irmãos, tem que ter uma base. Eu tenho, por exemplo, eu falo de mim, né? Eu falo isso para a glória de Deus. Eu falo isso para a glória do Senhor Jesus. Falo para me mostrar. Por exemplo, eu tenho 23 anos que eu aceitei Jesus. 23 anos. Eu nunca precisei, irmão, de ir para outra igreja para ser abençoado. Nunca precisei. Não, porque fulano de tal. Irmãos, o problema não está em fulano de tal. Lá a bênção é grande. O problema não está lá, o problema está em mim, irmãos. E tem tanta gente achando que a bênção está lá, e a bênção está bem perto de mim. O problema é que eu não tenho obediência à palavra, eu não tenho conhecimento de Cristo, aí perco as bênçãos. Aí vou para um lugar para as pessoas me enganar com falsas coisas. Pastor, o senhor é contra ir na outra igreja? Não sou contra. Quem quiser ir que vá. Agora eu estou falando que eu nunca precisei. Estou falando cada um responde o seu, eu nunca precisei.
Quem quiser ir, que vá. Eu nunca precisei, porque eu entendi, irmãos, que depende da minha obediência. Se for obediente, irmãos, onde eu estiver, servindo a Deus com sinceridade, Deus vai me abençoar. É isso que eu compreendi. Já tive muitas propostas, irmãos, e antes de eu ser pastor da Assembleia de Deus, recebi muitas propostas. Não, Deus me chamou na Assembleia de Deus, Ele vai cumprir na Assembleia de Deus. Pode passar o tempo que passar, pode demorar o tempo que passar, mas foi aqui que Deus falou comigo. E graças a Deus, estou aqui, não pretendo, irmãos, sair do lugar que Deus me colocou. Então, o novo convertido tem que aprender a ter firmeza, conhecer Cristo, conhecer as doutrinas, conhecer a palavra, perseverar na palavra. Você vê que eles perseveravam na doutrina de quem? E os apóstolos falavam de quem? De Jesus. É isso que a igreja, é isso que os irmãos precisam compreender. Nós precisamos passar aquilo que nós recebemos de Deus. Por isso que nós temos que ter experiência. Porque os apóstolos falavam da experiência pessoal que tiveram com quem? Com Jesus. Você vê lá no começo da epístola de João, João disse que eu vi a palavra. Quem era a palavra? Jesus. Eu tive com ele. João disse, eu tive com ele. Eu deitei no colo dele. Ele falou nos meus ouvidos. Então ele ouviu, ele passou o que estava o que, irmão? Então nós temos que ter experiência para passar para as pessoas. Porque alguém precisa, irmão, disso. Eles falavam a respeito daqueles que eles tinham, irmãos, recebido. Vamos continuar. Comunhão. Ter tudo em comum e partilhar da mesma crença é comunhão. A palavra grega koinonia, ou seja, comunhão, significa compartilhar ou participar mutuamente de algum evento comum ou acordo. No Antigo Testamento, a ideia de comunhão diz respeito ao relacionamento da pessoa com o seu próximo. Salmo 133, versículo 1. E nunca do ser humano com Deus. Embora Abraão tenha sido chamado amigo de Deus, e Moisés com o Espírito Santo. Pode comentar. Deixa eu ver, né? Amém, irmãos? Então você vê que a palavra comunhão, o discipulado, a pessoa que está para o discipulado, ele tem que aprender, irmãos, o que é comunhão. É o que está faltando muito em nosso meio hoje, né? Comunhão. A palavra comunhão é koinonia. Significa compartilhar ou participar mutuamente de algum evento comum ou acordo. É aquela coisa que Paulo disse, né? Lá em 2 Coríntios. Paulo falou muito sobre a comunhão do cristão, né? O cristão tem que falar a mesma linguagem. Então, o novo convertido, ele tem que aprender que ele tem que compartilhar, né? Infelizmente, hoje nós vivemos um evangelho muito egoísta, né? Hoje, infelizmente, nós vivemos um evangelho muito egoísta, que eu só quero as coisas para mim. Infelizmente, hoje. Tudo deles. Ele vendia as propriedades e depositava nos pés dos apóstolos. Então era uma igreja, irmãos, que tinha, por isso que a igreja crescia, era o modelo do crescimento. Comunhão da igreja, terceiro tópico, em Jerusalém. A igreja de Jerusalém, logo nos seus primeiros dias, deu ao mundo uma lição de koinonia. O que o texto sagrado diz é que não se trata apenas de compartilhar algo, mas também de unidade. Coração diz respeito ao centro da vida, a mesma inclinação.
Alma é a sede das emoções. Fala dos mesmos afetos e sentimentos. Todos os crentes tinham o mesmo propósito, a mesma esperança, servindo ao mesmo Senhor. Eita, que pancada agora, né? Que lapada, né? A gente leva num negócio desse, né? Então, o novo convertido, ele tem que aprender que é fundamental para o crescimento, irmão da igreja. Você vê que aqui a igreja de Jerusalém, como os seus primeiros dias no mundo, deu uma lição de coinonia. O texto sagrado diz que não trata apenas de compartilhar algo, mas também de unidade. A palavra unidade, eu gosto muito dessa palavra unidade. E o que é unidade? Não é um? João capítulo 17, 21, na oração de Jesus, oração sacerdotal de Jesus, para que o mundo creia que eles realmente me servem. A igreja, irmão, pode ter uma boa estrutura, pode ter um templo bonito, pode estar cheia de membros. Essa igreja, irmãos, não tem unidade. Aí ela está fardada ao fracasso. Tá certo, irmãos? A igreja que não tem unidade. A igreja que cada um puxa para o lado, irmão Raul. Já brigou aquela briga de corda? Quem já brigou aquela briga de corda? Fica um grupo puxando a corda aqui, o grupo puxando. Quem for mais forte, irmãos, é quem vence. E não é que na obra de Deus tem esses dois grupos? Tem, na obra de Deus tem esses dois grupos. Não, vamos fazer alguma coisa para atrapalhar. Felizmente, irmão. Tem aquele grupo que tem desejo de crescimento, mas tem aquele grupo, irmãos, que tá bom. Você está com esse negócio de crescimento. Pastor, tem um projeto de crescimento, ele é o primeiro a se colocar contra. Esse é o grupo que está contra. O pastor quer fazer o evento, alguém se coloca logo contra. Esse é que está puxando a corda ao contrário. Enquanto tem um animado, tem um dizendo: olha, esse negócio não vai dar certo não, rapaz. O pastor está pensando o quê? Ele é o quê? Está vendo que é um Deus? Tem aquele grupo, irmãos. Mas vamos construir um templo, tem uma necessidade de construir um templo. O pastor está doido, vamos arrumar dinheiro aonde? Agora chega aqui com essa conversa. Os que passaram aqui nunca fizeram o que vai chegar agora vai querer fazer. Ele pensa que é mais do que quem? Tem esse grupo, irmão. Tem esse grupo. Já pastor, tanta gente aqui não faz, agora vem esse besta aqui. É assim, eu já ouvi isso. Eu já ouvi assim mesmo. Vai arrumar dinheiro aonde? É assim mesmo. É o grupo que puxa o contrário. Besteira em oração, isso é pó besteira. Vamos de doutrina. Já estou cansado de ouvir isso. É o grupo que puxa o contrário, mas está junto conosco. E às vezes bem pertinho da gente. Às vezes está no púlpito com a gente. Mas é o grupo contrário que nunca concorda. E ele faz questão de não concordar. Porque é uma forma dele chamar a atenção. É como um menino mimado. E tem que fazer alguma coisa para alguém ver ele. Irmãos. Mas tem um grupo, irmãos, que está em unidade. Unidade é um. É um grupo que se torna um. E disse Salomão, irmãos, que é melhor dois do que um. Porque se um cair, o outro está lá para... Se dorme só na cama, como vai esquentar? Chega o frio aí, irmãos. Irmãos, só que tem um lençol bom, né? Diz a Bíblia, o texto diz isso. Então a unidade, irmão, dois é melhor do que um. Se dois de vós concordar em alguma coisa, aqui na terra eu disse, eu concordo no céu. Amém, irmãos? 2 ou 3
reunir o meu nome, estiver Tópico. O processo do discipulado tem por objetivo instruir o novo convertido sobre os vários aspectos da vida cristã. Todas as pessoas que vêm a Cristo precisam ser discipuladas. Isso porque elas se tornaram novas criaturas. 2 Coríntios 5,17. E passam a viver uma nova experiência. Elas precisam ser ensinadas para o seu crescimento espiritual e amadurecimento na fé. Conforme o texto de 2 Pedro 3, versículo 18. Crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o crescimento espiritual e sadio. Amém? Então a igreja precisa, irmãos, do processo do discipulado para cumprir o propósito da grande comissão. Não se trata de opção, tá certo? A ordem de Jesus para edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Você vê que aqui o crescimento espiritual, o processo do discipulado tem por objetivo instruir o novo convertido sobre vários aspectos da vida cristã. Ou seja, ele vai ter uma realidade do que é servir a Jesus. Por isso que nós vamos tratar no discipulado de vários assuntos. E ele vai ver que há muita coisa para se aprender durante. Não é que, quero deixar bem claro aqui, não é que a sala de aula, irmãos, vai deixar a pessoa pronta. Entendeu, irmão Wanda? Você vai pegar um discipulado, irmão, não vai deixar ela pronta, mas ela vai ter uma base de como iniciar a sua caminhada cristã, porque é no dia a dia que essa pessoa vai desenvolvendo o seu potencial, o seu ministério. Ela vai descobrir a sua chamada, a sua vocação. O discípulo, a sala de discipulado vai abrir a mente dele ali para ver o que realmente ele foi chamado. Porque ali, irmão, ele vai ter uma ideia, a mente dele vai desenvolver, ele vai ser instruído nisso, tá certo? Vários aspectos da vida cristã, isso fala de vários assuntos que ele precisa, irmãos, aprender ou escutar para que ele venha, irmão, abrir o seu. Porque a sua vem com a mente, irmão, fechada a respeito do que é a igreja, do que é servir a Jesus. Então ele vai ouvir várias coisas e a sua mente, irmão, vai desenvolver e ele vai ali, irmãos, crescer, aleluia, e vai ser uma pessoa que vai ser útil na obra do Senhor. Sobre vários aspectos da vida cristã, todas as pessoas vêm a Cristo, precisam ser discipuladas. Isso porque elas se tornam nova criatura. 1 Coríntios 5, 17, ela precisa ser ensinadas para seu crescimento espiritual e amadurecimento na fé, crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Então, crescimento espiritual e sadio. O crente ele não pode crescer só um lado, ele vai ser aleijado. Amém, irmãos? O crente ele não pode crescer só no bucho, na barriga, porque ele vai ficar defeituoso. Crescer na graça. Esse negócio é oração. Meu negócio é poder. Meu negócio é oração, é poder. Eu quero é poder. Mas um poder sem conhecimento. Meu negócio é monte. Meu negócio é estar em oração. Meu negócio é estar. Mas, meu querido, Deus quer que você cresça na graça. Você pode ir para o monte. Você pode orar na igreja, você pode orar no monte, você pode buscar, mas não se esqueça que você tem que crescer na graça e eu tenho que conhecer a Bíblia, eu tenho que conhecer a palavra. Mas tem pessoas, irmãos, que só quer crescer de um lado. Aí quando ele vai pregar, ele só prega em cima daquilo. Ele só prega aquilo, irmão. Fala em orar, vamos orar.
E para tudo tem um tempo, irmãos. Tem um tempo de orar, mas tem um tempo, irmão, de estudar a palavra. E o obreiro, ele precisa, irmão, de ter conhecimento bíblico. Ele tem que ter uma vida de oração, tem, mas ele tem que ter conhecimento bíblico. Imagina, irmão, pastor de uma igreja, passar 5 anos no lugar, irmão Raul. Misericórdia. 5 anos pregando a mesma coisa? Qual é a igreja que aguenta? Hein, irmão? 5 anos aqui no público, você me cuida da doutrina, eu já sei o que o pastor vai pregar, misericórdia. Irmãos, você como dirigente, toda terça-feira, toda quinta, o cara já sabe o que você vai pregar. Irmãos, não tem quem aguente. É como aquele cara que vai dirigir o culto, e a pessoa já sabe que ele vai dar as oportunidades. Tem obreiro assim, irmão, que vai dirigir o culto, e a igreja já sabe que ele vai dar as oportunidades. Ele é aquela mesma coisa, ele não busca Deus, orienta Deus para usar mais alguém, mas é aquelas pessoas, não, fulano. Vamos passar para o pastor? É a pessoa que não cresce na graça do conhecimento. Você vê que João Batista, ele cresceu no deserto. O crescimento de João foi completo no deserto, para ser apresentado aonde, irmãos? Em Jerusalém. Então, irmão, eu tenho que crescer. Fizeram uma pergunta a um pregador, irmão Raul, eu chamo sua atenção disso aí, para os irmãos que estão aqui, e perguntaram ao pregador: o que é mais importante na vida espiritual de um crente? A oração ou a palavra? Fez essa pergunta ao pregador. O pregador analisou a pessoa e disse: pergunta o passarinho, o que é mais importante para ele, a asa esquerda ou a direita? Está respondida a pergunta. Todas as duas são, que irmãos, importantes para o crescimento de um crente. Crescer na graça, no conhecimento é isso. Eu busco Deus em oração, mas eu tenho que ter conhecimento. Aí quando você vai pregar, você prega no conhecimento, mas Deus derrama também da graça através de você. E a igreja, irmãos, é edificada. Então o novo convertido, o discipulado, ele precisa aprender que ele tem que crescer ambos os lados, porque senão vai ficar defeituoso. Eu conheci o obreiro que só prega, irmãos, João capítulo 3. Ele não passa de João capítulo 3. Oh, que coisa. Salmo 23, não passa Salmo 23. Isso é muito ruim, irmão, para o obreiro. Salmo 23, vou deixar o Salmo 23 para a igreja. Mas Jesus é fiel. Vamos aqui para nós concluirmos o crescimento numérico. O processo do discipulado proporciona à igreja, além do crescimento espiritual, o crescimento numérico. Note que o propósito da terceira viagem do apóstolo não foi para plantar igrejas locais, mas para discipular e ensinar a igreja de Éfeso a formar e treinar obreiros para a seara do Senhor. Ele ficou ali durante 3 anos. Está vendo, irmãos? Então, o numérico, né? O processo do discípulo proporciona à igreja além do crescimento espiritual. Porque não adianta, irmão, tem muitas igrejas que crescem, tá, em número, ou seja, ela incha em número. Mas quando vem um vento, irmãos, ela esvazia. Tem igreja aí, essa igreja neopentecostal, que é templo lotado, né, de pessoas. Procure onde está. Poucos visitam a igreja nesse período. Porque, irmãos, eles não são discípulos, eles não foram discipulados para isso. Ele era frequentador dessa determinada igreja. O discipulado, irmão, é importante. Você vê que Paulo, ele não foi implantar a igreja, ele foi discipular aquele povo que estava, o que, irmãos? Ganho. E fazer o que? Fazer mestre, fazer pessoas a liderar igrejas. Então, o crescimento discipulado serve para isso. Porque no discipulado, irmão, já tem uma base, o pastor já tem uma base do chamado daquela pessoa. Às vezes acontece isso, que Deus no discipulado, o pastor já vê um chamado na vida daquela pessoa. E isso aconteceu com Paulo. E Paulo, ele passou ali treinando pessoas,
Porque a igreja, irmão, ela pode... Existe um andágio aí que eu não concordo muito, onde diz que Deus não quer número, Deus não quer muita gente, e é mentira. Porque a vontade de Deus é que todo homem venha ao conhecimento da verdade e que se salve. Deus quer que todo mundo seja salvo. Agora, eu tenho que entender que o crescimento tem que acompanhar o discipulado. Uma igreja não pode crescer em número de pessoas sem a igreja, sem o pastor ter a preocupação de instruir ele, para ganhar outras pessoas futuramente. Porque ovelha, irmão, é quem gera ovelha. Amém, irmão? É discípulo que gera discípulo. Jesus diz: ide em Sinai. Então agora você já foi, você passou pelo discipulado, agora você vai ensinar. Você vai ganhar, você vai multiplicar. É aquela pessoa, irmãos, que vai dar os primeiros passos, mas ele começa já passando aquele que ele está aprendendo. Um exemplo da igreja da Antioquia. O público da igreja de Antioquia era gentil, identificado como gregos. Os apóstolos de Jerusalém enviaram Barnabé para discipulá-los. Atos 11, 22. Ao se deparar com um grupo de gregos convertidos, ele concluiu que ninguém seria melhor do que Saulo para ensinar esses novos crentes de costumes estranhos. Barnabé não hesitou em buscá-lo em Tarso para essa nobre tarefa. Eles discipularam a igreja durante o ano inteiro. Assim, desde muito cedo na história do cristianismo, a igreja se preocupa com o discipulado, pois fazer discípulo não é a mesma coisa que fazer membros de igreja. Eita glória! Então veja bem, aqui é muito interessante nesse último tópico. O público da igreja de Antioquia era o que, irmão? Pessoas gentis, né? Pessoas que não eram da linhagem de Israel, não era uma pessoa, não era da linhagem. Barnabé viu essa necessidade ao deparar com um grupo de gregos convertidos. Ele lembrou de quem, irmãos? De Saulo, para discipular. Agora vamos entrar um pouquinho na vida de Saulo. Saulo, os irmãos sabem qual foi o tempo do discipulado de Saulo? Quem pode ter em mente aí? O tempo que Saulo aprendeu para depois ensinar. Quem pode falar algo aí? Quase 15 anos. Quase 15 anos. Foi o tempo que Paulo ficou, irmãos, em Damasco. Foi o tempo que ele ficou em Damasco aprendendo. Olha a diferença do de hoje. O cara não sabe nem falar o nome de Jesus direito, mas já quer ser pregador. Sabe nem falar o nome de Jesus direito, mas já quer, irmão, já é apóstolo. Já, se ninguém consagra ele, ele se consagra. Se alguém não consagrar ele diz: sabe, eu vou abrir a minha igreja. 14 anos e meio foi o tempo que Paulo passou, irmãos, em Damasco. Até que... E você vê que esse homem de Deus aqui, como é o nome dele aqui? Deixa eu ver aqui, Barnabé. Ele foi um de pessoas como um pai na fé de Paulo. Porque a igreja até então, em algum momento ela hesitou receber Paulo. Ela não quis receber Paulo em algum ponto. Mas Barnabé foi aquela pessoa que disse: não, ele agora está transformado. Ele passou pela experiência, ele passou por discipulado, agora ele vai servir. E eu termino esse estudo esta noite com a mensagem do escritor dessa lição. Fazer membro, fazer discípulo, não é o mesmo que fazer membro de igreja. Mas qual é a diferença de membro para discípulo? Qual é a diferença de membro para discípulo? O que é que vocês não acham? Qual é a diferença de membro para discípulo? Eu posso fazer um membro, mas ele pode não ser discípulo. E fazer discípulo, irmão, é fazer discípulo e também leva ele a ser membro da igreja. Como eu posso fazer membro?
Pega uma pessoa agora, irmão, aceitou Jesus agora, não tem nenhuma base, só para dar número no hall mesmo da igreja, eu pego ele, vamos batizá-lo. Sem ter nenhuma instrução. Fazer discípulo é ser instruído, é passar para o discipulado, é ele compreender o que é realmente ser membro, servir ao Senhor e servir à igreja que ali ele está. Então há uma diferença de uma pessoa aceitar Jesus e na mesma hora, irmão, sem nem ter nenhum conhecimento, batizar ele. E logo, irmão, batizá-lo, coloca ali alguma função da igreja. Na hora, eu posso, irmão, estar prejudicando a igreja e também aquela pessoa. Já o discípulo não. O discípulo, irmão, quando ele compreende realmente o que é servir a Deus, ele vai ser uma bênção para a igreja local. Ele vai ser uma bênção. Quando ele entende realmente que ele tem uma necessidade de servir a Jesus. Que nós possamos ter essa preocupação, nós como liderança, nós possamos ter essa preocupação, irmão, de ensinar primeiro, antes de colocar essa pessoa, antes de batizá-lo. Porque não adianta fazer número sem conhecimento, se a pessoa entender do que é realmente ser Cristo. Jesus disse: aquele que quer ser meu discípulo, quer que ele foi, que ele negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga. O cara não sabe nem o que é servir a Jesus, eu já vou batizá-lo. E quando ele entender que o negócio é sério, de fosse desse jeito, eu não tinha aceitado. Mas o discípulo vai aprender que ele vai ter que sofrer em prol do Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho, irmão, o chamado Evangelho, é o chamado para sofrer. Há uma mentira muito grande aí, irmão, de mensagens, onde diz, irmãos, que vem a Jesus e todos os teus problemas vai ter solução. É mentira, irmãos. Venha para Jesus. Venha para ele, porque Jesus vai resolver tudo. Jesus não prometeu isso. Jesus não prometeu: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos o que, irmãos? Aliviarei. Eu vou pegar teu fardo e tu vai pegar o meu. Tá certo? Eu vou fazer uma troca. No mundo vocês vão ter aflição, mas tenha bom ânimo porque eu venci. Negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga. Jesus, eu quero te seguir. Quer? Tudo bem. O filho do homem, olha, não tem nem uma casa para dormir. A raposa tem um lugar. Senhor, se for assim, eu não quero. Então o evangelho é renúncia, irmão. O evangelho não é nessa coisinha, esse mamão com açúcar que se prega por aí, não. Essa mensagem fofa. O cara aceita Jesus, quando o negócio aperta, ele, se fosse assim, eu não tinha aceitado. Lê a verdade, a conclusão para a gente concluir. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Deus tem interesse no bem-estar social e espiritual do ser humano. Isso vale para a igreja e para a sociedade. A educação, com base nos princípios cristãos, é importante porque, além dos valores espirituais, contribui na construção de uma sociedade civilizada. A base dos valores morais e espirituais é a Bíblia. Amém? Irmãos, então a base do crente, irmãos, é a Bíblia Sagrada. Então, irmãos, nós temos que ensinar o nosso discipulado, que servir a Jesus é coisa séria. Servir a Jesus é coisa séria, né? Não é essa venha para cá. Você já viu aquela placa por aí? Venha para cá, que todos os teus problemas vão ter solução. É um evangelho mentiroso, irmãos. É um evangelho mentiroso. Certo? Jesus e o discipulado, ele tem que aprender isso. A pessoa tem que aprender que nós vamos levar nós o restante do sofrimento. Paulo disse, irmãos, que para entrar no céu vai ser com choro e com lágrima. Você pensa que para entrar no céu é coisa fácil? Deus bota no bom lugar? Deus bota no bom lugar. Deus bota no lugar que ele mereça. Até então é uma mensagem mais correta, né? Deus bota no lugar que ele mereça. Sabe esse negócio? O caba morre, aí Deus bota no lugar Deus bota ele no bom lugar.
Se o cara não fez nada, irmão, não sirva a Deus, não buscou servir ao Senhor, não se esforçou, não fez nada, então o discipulado serve para você mostrar à pessoa que ela precisa ter uma firmeza, perseverar até o final. Porque o crente, Pedro diz que a prova da nossa fé, irmãos, é como fogo. Que Deus nos abençoe. Então, que os dirigentes de congregação, nós que estamos dentro da fé do Senhor, temos que preparar as pessoas, não para servir a igreja, não para servir a nós. Não podemos, eu como pastor da igreja, posso preparar para me seguir. Não. Você é um obreiro, eu tenho que entender que eu como pastor, a igreja tem que me honrar como seu pastor. Tem que me honrar, porque eu sou, por misericórdia, sou o líder da igreja. Então, tem que seguir a Jesus, tem que ser discípulo de Jesus, não do pastor. O pastor vai embora, não vou mais para a igreja mais. Oxê, é assim? Acontece isso, já aconteceu isso. O pastor foi embora, não vou mais para a igreja mais. A pessoa estava seguindo aqui, irmãos, o pastor. E eu não posso jamais, irmão, preparar a igreja para me servir. Não, Jesus não ensinou isso. Nós temos que preparar a igreja para servir ao Senhor. Fulano tal não gosta de mim. Mas se ele gostar de Jesus, está bom. Eu não vou muito com o ensinamento dele. Mas se fosse para agradar a Deus, aí Deus vai trabalhar no seu coração e ele vai passar a gostar de mim também. Mas esse negócio de estar preparando pessoas para nos servir, irmãos, está errado. Não podemos não. Eu sou dirigente de congregação, o povo lá não gosta de mim porque eu prego a palavra. Eu continuo pregando a palavra. Teu compromisso é com Jesus, é com a palavra, teu compromisso. Nosso compromisso não é para agradar a A nem a B. Nosso compromisso é para agradar ao Senhor, irmão. Fomos chamados para isso. E quando a palavra começa a trabalhar, aquela pessoa depois, o Espírito Santo vai entender que ela necessitava ou necessita de ouvir aquela mensagem. Então o discipulado ele tem que aprender isso. Nós na sala de aula temos que ensinar que a pessoa tem que adorar o Senhor, honrar a liderança, mas adorar ao Senhor, aquele que vive e reina, para todos sempre. Que Deus nos abençoe. Quero agradecer aos irmãos que estiveram conosco até agora, irmão que está em casa, não é? Os irmãos que estiveram aqui conosco, Deus abençoe. E vamos nos colocar de pé amanhã, né? Tem trabalho nas casas, os irmãos aqui do culto, nas casas. Deus abençoe todos os nossos irmãos, em nome do Senhor Jesus, amém? E quarta-feira, irmãos, culto de ensinamento da palavra de Deus. Vamos estar orando para Deus, irmãos, ter misericórdia. Vou convidar aqui o irmão Wanda, ele vai estar nos despedindo em oração. Pai do Senhor Jesus, para todos, oremos ao Senhor nosso Deus. Pai santo, justo, Pai querido, em nome de Jesus, queremos te louvar, Senhor, por este momento, por esses minutos, Senhor, tão bom. Estivemos aqui na tua presença, Senhor Deus, aprendendo de ti, ó Pai, ó Santo de Israel. Venha, Senhor, continuar, Senhor, nos instruindo, Senhor, pela sua palavra, Pai, nos ensinando, Senhor, a te servir melhor, meu Pai. Nos ajuda, Senhor, a crescermos, Senhor, no conhecimento e na tua graça, Pai. Pai, no nome de Jesus, amém. A graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, e esteja com todos para sempre. E todos digam amém. Deus abençoe a igreja, em nome do Senhor Jesus.